O vídeo menciona que o Centro de Controle de Doenças e outros especialistas atribuem um aumento nas taxas de autismo a fatores como melhor vigilância e maior conscientização. Na sua avaliação, como esses fatores se comparam à influência da exposição a toxinas? Sim, acho que já respondemos essa pergunta quando eu fiz uma pesquisa sobre o que eu estava fazendo. Certamente, a vigilância e a capacidade diagnóstica que temos podem explicar parte disso, mas eu não diria que explica tudo. Como eu disse, temos a sobrecarga de toxinas, temos os processos biológicos, temos as infecções e temos a deficiência de nutrientes. Nós não falamos sobre as deficiências de nutrientes. Por exemplo, as crianças que podem ter deficiência de ferro podem ter deficiência de vitamina D. Elas têm todas essas deficiências que as pessoas não estão medindo. Por exemplo, quando as crianças vão ao pediatra, o pediatra não necessariamente verifica os níveis de ferro ou tira um tempo para descobrir se elas têm deficiência de ferro, mas se elas realmente tiverem deficiência de ferro, isso também pode afetar a tireoide delas. Então a tireoide delas pode não estar funcionando. Se a tireoide não funciona, isso também contribui para o desenvolvimento cerebral. Nós sabemos que se uma mãe está grávida e ela tem baixa função da tireoide, isso pode levar ao cretinismo. E o cretinismo é um desenvolvimento cerebral ruim e um crescimento deficiente da criança. Então, tudo isso é bem conhecido na medicina, mas a gente realmente não faz a ligação e não tenta medir coisas que são fáceis de medir, como um exame de laboratório. Faça um exame de laboratório para descobrir se eles têm chumbo, mercúrio ou baixo teor de ferro ou iodo. Se eles têm tudo isso, precisamos repor para que a criança possa se desenvolver adequadamente. Eu acho que cabe aos profissionais investigar mais do que estamos fazendo atualmente. Na clínica, na maioria das vezes, quando as crianças chegam e têm alergia alimentar, quando eu faço o teste de alergia alimentar, eu incluo ferritina pelo menos. Mesmo que eu não faça um estudo completo de ferro, eu peço ferritina e verifico o nível de ferritina delas. E acredite se quiser, muitas dessas crianças têm ferritina baixa, o que significa estoques baixos de ferro. Se elas realmente tiverem isso, então eu recomendo para elas. Para algumas eu digo, converse com o seu pediatra e veja se podemos dar ferro ou vitamina C além disso, para que elas possam absorver melhor o ferro. Então eu acho que nós podemos encontrar mais casos porque temos as capacidades de diagnóstico, mas também as toxinas e todos os outros quatro fatores que mencionei podem estar contribuindo, em grande parte, para todo esse autismo e TDAH que vemos. Professor, creio que o senhor já tenha respondido alguns dos pontos incluídos nesta questão em perguntas anteriores, mas irei reler tudo. Caso queira acrescentar alguma informação relevante, fique à vontade. Existem subgrupos de indivíduos com transtorno do espectro autista, em que exposição a certos tóxicos durante períodos críticos do desenvolvimento, como pré-natal ou a primeira infância, poderia ser considerado um fator de risco ou um fator agravante, mesmo que não seja a causa principal do transtorno do espectro autista na maioria dos casos. Sim, acho que já respondemos um pouco dessa pergunta. Como eu mencionei na introdução que fiz, havia um grupo de pesquisadores, Dr. Phil Cockburn e o Dr. Myers, e outro coautor que escreveu Nosso Futuro Roubado. Então, é um livro. Não sei se vocês conhecem todo o histórico da medicina ambiental e da pesquisa ambiental sobre toxinas, mas eu estudei com uma pessoa chamada Richard Carson. E Richard Carson acreditava que as toxinas estavam causando câncer, estavam causando todos os tipos de problemas. E por causa das atividades dela, em 1972, o DDT foi abolido. Agora, desde então, as pessoas passaram a ter consciência de alguns dos efeitos das toxinas ambientais nas doenças crônicas. Mas muitos de nós, quando vamos para a faculdade de medicina ou procuramos profissionais de saúde ou escolas de saúde, nunca realmente aprendemos nada sobre o meio ambiente. Eu não me lembro de nenhuma vez, quando estava na faculdade de medicina, na residência ou na especialização, em que alguém tenha falado comigo sobre toxinas ambientais. Eu nunca ouvi nada sobre isso. Então, se a gente não aprende isso na escola e ninguém acessa o site do CDC para pesquisar e descobrir o que o CDC tem feito em relação ao quarto relatório do CDC, onde eles colocam todos esses químicos sobre os quais estou falando com você, como é que a gente toma consciência disso e passa a considerar isso quando atendemos pacientes? Tenho quase certeza de que é multifatorial, como eu disse. Então, a sobrecarga de toxinas. Com certeza, todos nós temos toxinas no nosso corpo, e isso está contribuindo desde cedo ou até mesmo no útero. Por isso eu digo para as mães: antes de engravidar, certifique-se de comer alimentos orgânicos e beber água filtrada, certo?
Porque a água está contaminada, os alimentos estão contaminados. Então, se você não consome esses alimentos orgânicos ou não bebe água filtrada e se expõe às toxinas ambientais, a criança vai nascer já com essas toxinas no organismo. Assim, ela será exposta durante os 9 meses de gestação e, quando nascer, vai continuar consumindo alimentos que contêm toxinas, o que pode aumentar a capacidade cerebral ou os defeitos cerebrais dela. Então, essas crianças vão desenvolver esses problemas de desenvolvimento, problemas de neurodesenvolvimento que vemos por aí, e, na verdade, não sabemos exatamente como isso acontece. Tenho outra pergunta. Quais são os mecanismos biológicos plausíveis pelos quais a exposição a certas toxinas poderia, em teoria, influenciar o neurodesenvolvimento de maneiras que contribuam para características do transtorno do espectro autista? Sim, então algumas dessas toxinas, como mercúrio ou chumbo e coisas do tipo, bloqueiam a condução do sistema nervoso. Então, se houver um bloqueio na condução nervosa, isso certamente vai contribuir para problemas no desenvolvimento cerebral, autismo e TDAH. Então, a condutividade dos nervos é muito importante. Por exemplo, o colesterol. Muita gente acha que o colesterol é algo ruim, mas o colesterol é usado nas bainhas de mielina para ajudar. Então, se você tem muito colesterol, pode ser que você se saia melhor. Mas se houver uma depressão de colesterol, isso provavelmente vai afetar negativamente o seu sistema nervoso. Infelizmente, esses produtos químicos, quando entram no nosso corpo, não afetam apenas o cérebro em si, mas afetam muitos dos nutrientes e muitas das coisas que nós usamos como alimento para nutrir o cérebro, o corpo. E quando essas depressões ocorrem ou esses nutrientes são afetados, então o cérebro não funciona como deveria. Por exemplo, a deficiência de magnésio é enorme. Agora, se temos deficiência de magnésio por causa da quelação desse magnésio do solo e o alimento que comemos não contém magnésio, mas o magnésio está envolvido em múltiplas reações enzimáticas. Então, essas crianças que estão com falta de magnésio não vão se sair tão bem. O cérebro delas não vai funcionar como deveria. Então, definitivamente, as deficiências de nutrientes, e todas elas podem ser devidas às toxinas, e o mecanismo é multifatorial. Novamente, não podemos simplesmente dizer que há aqui um, dois, três ou quatro, mas há muitos mecanismos complexos de combinação por trás disso que estão impulsionando o autismo e o TDAH. Eu não estou separando o TDAH do autismo, porque muitas dessas crianças que têm autismo também apresentam problemas de comportamento, certo? E muitas pessoas não percebem que eles têm um problema de comportamento, eles podem resistir a você, eles fazem isso. Então dizem que a criança tem TDAH, e aí acabam colocando ela na medicação para acalmá-la. Mas o que talvez seja necessário é investigar e olhar para a nutrição. Para mim, quando as crianças vêm à clínica, seja com autismo ou TDAH, eu aconselho os pais a irem mais fundo, limpar a alimentação delas, garantir que comam o máximo possível de alimentos orgânicos, evitar certos tipos de alimentos como milho, laticínios, açúcar, porque para muitas dessas crianças o açúcar é um combustível. Se você dá açúcar para elas ou alimentos coloridos, como vermelho número 3, vermelho número 40, de repente o comportamento delas fica intolerável para muita gente. O comportamento fica realmente ruim. Então é importante saber quais alimentos são os gatilhos e depois tirar esses alimentos da dieta delas, e elas vão se sair muito melhor, por exemplo. Também é muito importante destacar que o nosso solo é muito pobre em magnésio. Porque não temos terremotos, não temos atividades vulcânicas. Certo. Então estamos no meio de uma placa. E isso é um cenário bom porque não temos muitos desastres, mas por outro lado, não temos, por exemplo, os minerais necessários como o magnésio. Então, para os pacientes brasileiros, é muito importante ouvir essa informação que foi passada pelo professor, porque precisamos suplementar o magnésio. Você pode suplementar esse magnésio, mas sempre com recomendação do seu médico. Magnésio, vitamina D. Então, por exemplo, em pessoas de pele escura, porque o Brasil tem muitas pessoas de pele escura e pessoas de pele escura não absorvem o sol. E também, quando a gente sai no verão, talvez o Brasil seja melhor do que os Estados Unidos. No Brasil as pessoas podem usar biquíni e tal, mas aqui ninguém anda de biquíni por aí ou vai à praia e coisas assim. Até fazem isso, mas não muito. Então todo mundo está de terno ou a única parte do corpo que fica exposta é a cabeça e as mãos, no verão, e muitos deles ficam dentro de casa mesmo assim.
Então, no final do verão, eu faço muitos exames de vitamina D. E muita gente ainda tem deficiência de vitamina D. E eles não estão cuidando da deficiência de vitamina D. Então eu fico pensando, no Brasil, seria importante que todos os profissionais realmente verificassem o nível de vitamina D da sua população para ver como está. Porque quando você tem deficiência de vitamina D, isso causa vários problemas. Você pode ter problemas de pele. Você pode ter problemas cardíacos. Você pode ter problemas neurológicos, como transtorno afetivo sazonal. Então, tudo isso se acumula. Por isso que eu estava dizendo, as deficiências de nutrientes têm um papel fundamental nos problemas de neurodesenvolvimento que enfrentamos. Então, se uma mãe está grávida e tem deficiências nutricionais, adivinha? O bebê nasce sem nutrientes. Por isso, temos que garantir que os bebês recebam os nutrientes de que precisam. Existem alguns exames que podem ser feitos. Muitos dos novos laboratórios que temos, por exemplo, nos Estados Unidos, permitem que você faça uma avaliação nutricional. E você pode fazer isso em crianças e pode fazer em adultos também. Então, a avaliação nutricional vai mostrar todas as suas vitaminas do complexo B. Ela vai informar todos os seus níveis de ômega 3 e coisas do tipo, ou níveis de ômega 6. Uma vez que temos todas essas informações, então você pode cuidar do problema e resolvê-lo, oferecendo apenas nutrientes simples que vão ajudar muito.